a gente usa como exemplo para não determinismo a questão de concorrência, threads, etc. Mas não vai ser o caso, tá? Efetivamente aqui dos autômatos não determinísticos, ok? O fato de eu trabalhar com uma situação não determinística não significa que eu vou ter um maior poder computacional, não significa que o meu autômato ele vai executar de forma mais rápida, tá? Mas uma coisa que a gente vai, ao final desse conteúdo, saber que é o seguinte, que qualquer autômato finito não determinístico pode ser simulado por um autômato finito determinístico. Ou seja, se eu tenho um autômato finito não determinístico, eu posso obter um autômato finito determinístico, tá? Então, ou seja, essa relação é uma relação importante para a gente, porque isso é interessante, porque uma vez que eu consiga obter um autômato finito não determinístico, automaticamente eu já obtenho um autômato finito determinístico, né, por extensão, tá? É interessante que é o seguinte, para o estado corrente e o símbolo lido na entrada, ele vai determinar um estado novo dentro de um conjunto de possíveis de estados. Ou seja, eu vou estar num estado e para o mesmo input ele pode me dar uma saída ou um estado ou outro estado. Então, digamos que eu esteja aqui no estado W, para o mesmo input ele pode me retornar de forma aleatória ou estado X ou estado Y, ou seja, então o retorno da função programa é um valor aleatório dentro de possíveis valores que ele pode me retornar, tá? Então, ao invés de ser algo altamente determinístico, ou seja, sempre me retorna um valor quando houver sempre me retorna um valor quando houver, tá? No caso de uma função não determinística, eu tenho um possível conjunto de valores retornados e de forma aleatória ele me dá. Tá? Eu gosto de dar aquele exemplo do atendimento bancário. Você chega na agência, você está sozinho e todos os caixas estão disponíveis para te atender. E aí não existe a questão da senha, você escolhe qual caixa vai te atender. Tá? E aí é algo totalmente aleatório porque os caixas não sabem quem vai ser chamado ou quem vai te atender. Então a ideia é exatamente isso aqui no caso do autômato não determinístico, essa aleatoriedade no retorno da função, tá? O que então acontece quando existe aí, então uma transição não determinística, tá? No meu autômato? Vão existir novos caminhos alternativos, ok? Então eu passo a ter, ou seja, no momento que eu adentre, no momento que eu atinja uma transição não determinista, é como se eu tivesse linhas, caminhos paralelos sendo executados. Então, ao mesmo tempo eu vou estar no estado anterior e ao mesmo tempo eu vou estar no novo estado, tá? E aí é exatamente essa a ideia. Eu vou explorar mais de uma possibilidade, eu vou explorar mais de um caminho ao mesmo tempo, tá? Ou seja, a minha árvore de opção, a minha árvore de opção, a minha árvore de decisão ali para qual caminho seguir passa a ser, ela se expande mais ainda, ok? E como é que eu vou aceitar ou não uma palavra dentro desse conceito que eu estou acabando de falar para vocês, tá? Se pelo menos um dos caminhos alternativos aceitar a entrada. A gente vai ver que à medida que eu vou realizando a computação do autômato não determinístico, eu vou criando, eu vou acessando novos caminhos alternativos. Às vezes 2, 3, 4, 5 opções diferentes. Se pelo menos um desses caminhos aceitar a minha palavra de entrada, então ele vai aceitar a palavra. Mesmo que os demais não aceitem. Basta que um aceite, basta que um processe e aceite a palavra. E ele vai também rejeitar a palavra se todos os caminhos alternativos não me levar à aceitação da palavra, tá? Como a gente vai ver depois. Como é que então é o entendimento adotado para o não determinismo? Primeiro, assume um conjunto de estados alternativos. Então,
Ao atingir uma transição não determinística, eu passo a explorar caminhos alternativos simultaneamente, tá? Eu vou ter várias unidades de controles agora concorrentes, tá? Uma para cada caminho alternativo, que vão ter um processamento independente entre elas, tá? E não vão compartilhar nenhum tipo de recurso com as demais. Elas não vão gerar concorrência no sentido de concorrência do sistema operacional. Bloqueios, locks, ter que fazer trabalho de concorrência computacional, semáforos, etc. Nada disso, tá, gente? Essas unidades de controles que cada uma vai existir especificamente para o seu caminho alternativo, para a sua execução alternativa, elas não concorrem em hipótese nenhuma com as demais, tá? Elas não se afetam, nem se comunicam, nem compartilham nada entre si, tá? Dentro dessa semântica, dentro o approach, dentro da aproximação adotada aqui para o não determinismo, é como se eu explorasse todos os caminhos alternativos simultaneamente. Então eu vou processando cada um dos caminhos. Eu permaneço no caminho original, mas passo a ter agora também outros caminhos que eu vou processando de forma alternativa para poder verificar se em algum momento eu vou aceitar ou não a palavra, tá? Então, como é que fica a definição do autômato finito não determinístico, o AFN, o AFND, tá? Vocês vão ver muito essa sigla por aí. Eu vou ter o alfabeto de entrada, igualzinho ao AFD. Eu vou ter um conjunto de estados que são obrigatoriamente um conjunto finito de estados. Eu vou ter a função programa, só que agora a função programa ela pode me dar a possibilidade de ter saídas com um ou mais estados possíveis, tá? Eu continuo tendo o estado inicial e continuo tendo um conjunto de estados finais possíveis. Ok? Então aqui, por exemplo, olha, nessa saída, como é que ficaria o diagrama para representar uma transição? Reparem o seguinte, pessoal. Para que um autômato seja classificado como um autômato finito não determinístico, basta que eu tenha uma transição não determinística. Eu não preciso ter todas as transições não determinísticas, basta que eu tenha apenas uma transição não determinística. Então, no diagrama a gente representa dessa forma como está aqui, ó. O estado original e os dois estados, ou 3 ou 4, todos os estados possíveis. Reparem que o input é o mesmo, olha. Tá? Ou seja, a minha função programa recebe sempre os mesmos parâmetros, P e A. No entanto, ora ela vai me retornar o Q1, ora ela vai me retornar Q2, ora ela vai me retornar Q3. O retorno dela é aleatório. Então, por exemplo, se eu fosse programar uma função não determinística, eu teria lá um conjunto, tá? um set de valores possíveis de retorno. E no momento que eu executo essa função, eu vou sortear um desses valores de forma aleatória e retornar esse valor. Tá? Caso vocês queiram implementar uma função não determinística, é basicamente isso. Você tem lá um parâmetro A e o parâmetro B. Eu tenho uns conjuntos possíveis de retornos dessa função, um set. E aí eu, de forma aleatória, sorteio um desses elementos e retorno para o código chamador da função. Tá? Bom, como é que vai ser então a computação desse autômato finito não determinístico? Eu vou aplicar de forma sucessiva a função programa, para cada símbolo de entrada da esquerda para a direita, até ocorrer uma condição de parada. Tá? Isso é importante para a gente. Tá? Aí a definição de função programa estendida, né, que aí, na realidade é a aplicação de forma recursiva da função transição, consumindo os elementos da palavra W aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? O que é importante para a gente está aqui. Como é que é o processo de parada desse autômato finito não determinístico? Em que momento ele vai aceitar a entrada? Após processar o último símbolo lido da fita, existe pelo menos um estado final pertencente ao conjunto de estados alternativos atingidos. Ou seja,
pelo menos um desses caminhos alternativos me levou a um estado final aceitando a palavra. Pelo menos um. Pode ser todos, pode ser um, pode ser vários, tá? Mas pelo menos um. Em que momento ele vai rejeitar a entrada? Duas possibilidades. Após processar o último símbolo lido na fita, todos os estados alternativos antigidos não são finais, ou seja, nenhum caminho alternativo, nenhum dos possíveis caminhos me levou a um estado final. Ou esse autômato ele não está definido, existe uma indefinição em todos os caminhos dele, então ele vai rejeitar a entrada. Então ele aceita se pelo menos um dos caminhos alternativos o leva a um estado final, aceitando a palavra. Ele vai rejeitar se nenhum dos caminhos possíveis leva ao estado final, ou se não existe definição para o autômato para executar aquela palavra, tá? Então, a palavra e a aceita e rejeita é a mesma estrutura, tá? Ele vai separar o universo entre a linguagem que esse autômata aceita, que é o conjunto dos aceitas, e a linguagem que ele vai rejeitar, que é o rejeita, tá, pessoal? Então, aqui está um exemplo aqui de um autômato finito não determinístico. Esse autômato finito não determinístico, ele aceita palavras que tenham a sequência AA ou BB como subpalavra. Como é que eu sei que esse autômato é não determinístico? Olha a transição de Q0. Q0, se eu ler um A em Q0, por exemplo, eu posso permanecer em Q0 ou eu posso transicionar para Q1. Se eu ler um B, eu posso permanecer em Q0 ou transicionar para Q2. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui na gravação, que eu vou puxar agora aqui e vou copiar isso aqui para dentro do whiteboard para a gente poder esquematizar a execução desse autômato para vocês. Só um instante. Vou tomar aqui, tá? Reparem, pessoal, esse aqui é um autômato finito não determinístico, porque eu tenho uma transição não determinística, que é essa primeira transição que está aqui, ó, tá? De Q0. Então, ele pode, ao ler um A, permanecer em Q0 ou ir para Q1, tá? Vamos processar a seguinte palavra de entrada. A, B, A, I, B, tá? Então, vamos lá. Quando eu leio na fita o símbolo A, e aí eu estou em Q0. Estando em Q0, pessoal, deixa eu ver quem é que está me chamando aqui. Tá bom, Jordan. Estando em Q0, reparem que eu tenho uma transição que me deixa em Q0, mas aí eu tenho uma transição que me manda para Q1. Tá aí, ou seja, já tenho dois caminhos alternativos surgindo. Quando eu processo B, esse caminho que está aqui em Q1 não tem definição, repare. Estando em Q1 lendo B, eu não tenho definição. Então, esse caminho alternativo morre. O caminho alternativo que permaneceu em Q0, ele permanece em Q0, mas transiciona para Q2 também. Ele também abre outros caminhos. Quando eu leio o próximo A na fita, o caminho alternativo que foi para Q2 morre porque não tem definição em Q2 lendo A. No entanto, o caminho que permaneceu em Q0 tem a definição que ele permanece em Q0 e vai para Q1. Leio o segundo A. Ao ler esse segundo A, olha o que acontece. Esse caminho que estava em Q1 transiciona para QF. O caminho que estava em Q0, novamente, Q0, Q1. Eu estou com 3 linhas de execução, 3 caminhos alternativos sendo executados simultaneamente, tá, pessoal? Vamos abrir para cá, puxar esse cara para cá, para a gente continuar aqui. Bom, e aí, ó, se eu ler o B, esse cara que está aqui em QF vai para QF. Esse cara que estava em Q1 morre. Esse cara aqui vai para Q2 e vai para Q0.
A fita foi totalmente lida? A fita foi totalmente lida. Pelo menos um dos estados alternativos, um dos caminhos alternativos me levou a um estado final? Sim, esse aqui. Então a palavra foi aceita. Ok? Então, de forma geral, é dessa forma que ocorre a computação do autômato finito não determinístico. Ok? Vamos lá, o que o Jordan está perguntando aqui. Toda vez que chegar em Q0, eu leio Q1 novamente por causa desse loop? Não, não é loop. Não é loop. Você está indo para Q1 porque existe uma transição não determinística dizendo que ao ler A, você permanece em Q0 e transiciona para Q1. Tá? Que é o que está aqui. Aí eu não tenho loop aqui, tá? Que é uma transição não determinística. Não quer dizer que estando em Q0, tá? Obrigatoriamente eu vou para Q1. Eu só vou para Q1 se eu ler um A. Ao ler um A, eu permaneço em Q0 e vou para Q1. No entanto, se eu ler um B, eu vou para Q2. Ok? Vamos fazer novamente aí um outro exemplo para vocês aqui, pessoal. Ficar para tentar solidificar isso na cabeça de vocês. Vou apagar aqui essa bagunça. Vamos fazer um exemplo aqui, forçar uma situação aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Apaga, fi. Bom, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um A, B, B, C. Essa é a palavra. A, B, B, C. Tá? Vamos forçar uma situação de exceção aqui. Li um A estando em Q0. Transiciono para Q1. Transiciono para Q0. Li um B. Quem foi para Q1 morreu. Essa linha de execução que permaneceu em Q0 transiciona para Q0, mas também transiciona para Q2. Li o segundo B. Essa linha daqui de Q2 vai para um QF. E essa linha de execução vai para Q0 e vai para Q2. Beleza? No entanto, ao ler um C, olha o que acontece, pessoal. Ao ler o C, estando em QF, mesmo sendo estado final, ainda tem coisa para ser processado. Estando em QF, lendo C, indefinido. Esse caminho morre. Estando em Q2, lendo C, não tem definição. Esse caminho morre. Estando em Q0, lendo um C, também não tem definição. Esse caminho morre. Então, essa palavra foi rejeitada. Por quê? Porque existe uma indefinição na execução do autômato. Então, isso é um exemplo de rejeição de uma palavra. Tá? Agora, vamos fazer mais um exemplo. A, B, A, B. Tá? Li um A. Estando em Q0, lendo um A, eu vou para Q1 e vou para Q0. Li um B. Esse caminho morre porque não existe definição de Q1. Lendo B. Esse caminho vai para Q2, esse caminho vai para Q0. Li um A. Esse caminho morre e o caminho de baixo é Q0, Q1. Li um B. Esse caminho morre e aí esse de baixo ele quebra em Q2, Q0. Li a palavra inteira? Li a palavra inteira. Algum dos caminhos alternativos me levou a algum estado final? Não me levou a um estado final. Então ele vai rejeitar essa palavra. Beleza, pessoal? Essa é a ideia da execução do autômato não determinístico. Tá? É essa multiplicação de opções para onde eu possa estar validando uma determinada palavra.
Tá? Então basta que eu tenha apenas uma única transição não determinística. Essa única transição determinística, ela define para mim que o autômato é não determinístico. Então nesse exemplo que eu dei para vocês, eu dei um exemplo onde eu aceitei uma palavra, pelo menos um dos caminhos me levou a um caminho que aceita. Rejeitei uma palavra por indefinição e rejeitei uma palavra porque não me levou para um estado final. Então esse aí é um exemplo de aplicação direta desse conceito, pessoal. Beleza? Então, pessoal, dando prosseguimento aí depois dos exemplos, e aí dentro da própria leitura aí do texto, eu acho que ficou bem claro para vocês aí utilizando o whiteboard, para exemplificar aí a execução desse autômato não determinístico, tá? Eu acho que isso deixa bem claro aí para vocês como isso funciona e as possibilidades que a gente pode ter desse autômato finito não determinístico aí, tá? Aí um exemplo aí também, ó. Palavras que terminam com 3 As consecutivos. Ah, professor, onde está o não determinismo? Isso aí dá para fazer até dentro do próprio PDF que tem espaço. Vamos lá. Está aqui, ó, a transição não determinística. Então, por exemplo, se eu tiver uma palavra do tipo A, B, A, reparem bem, estando em Q0 e lendo um A, eu vou para Q0 e eu vou para Q1. Li um B, esse Q1 morre. No entanto, aqui, ó, essa transição aqui em Q0, reparem bem, ó, permanece em Q0. Tá ok? DR, gente. Se eu ler o próximo A, estando em Q0, eu permaneço em Q0, mas eu vou para Q1. Se eu ler um próximo A, que esse vai para Q1, Q0, e esse aqui vai para Q2. Se eu ler o próximo A, esse aqui vai para QF, esse vai para Q2 e esse vai para Q1, Q0. Li a palavra inteira, li. Um dos caminhos me levou a um estado final, então eu aceitei a palavra. Viram? Que a transição não determinística só acontece quando eu estou em Q0 e estou lendo um valor A. Aí está a transição não determinística sendo aplicada, pessoal. Tá? E aí, dúvidas aí, pessoal? Nesse outro exemplo? Bom, o que então eu ganho trabalhando aí com autômatos não determinísticos, tá, pessoal? Primeiro, aparentemente parece que eu estou dando um poder maior computacional ao autômato, mas na realidade não existe isso. E aí eu vou deixar esse teorema para vocês. Esses dois caras são equivalentes. O autômato finito determinístico e o autômato finito não determinístico. Eles são equivalentes. Ok? Então esses dois caras, eles são equivalentes. Se eu tenho um, eu tenho outro. E aí eu deixo a leitura para vocês, por prova de indução, mas o que é importante para a gente ter em mente essa questão, porque existe um algoritmo, eu vou mostrar agora no JFlap para vocês, que é possível que, através de tendo um autômato finito não determinístico, eu obtenha um autômato finito determinístico, tá, pessoal? Para isso existe um algoritmo para isso. E basicamente como é que funciona esse algoritmo? Deixa eu só botar meu mouse aqui, que eu pensei em não usar o mouse hoje, mas vou ter que usar. Deixa eu pegar só um mousepad aqui. Vou pegar a Bíblia da moleque mesmo. Pronto. Então, como é que funcionaria basicamente? Pessoal, eu vou mapear todos os estados possíveis. Então, por exemplo, estando em Q0, eu posso estar em Q0 e Q1. Então, eu vou criar um estado Q0 e Q1. Estando em Q0, eu posso ter um caminho que me deixe em Q0 e que também me leve a Q2. Tá? Então, eu vou ter um estado chamado Q0, Q2.
Dos exemplos que nós já discutimos aqui anteriormente, eu posso ter situações que eu vou estar em Q0, Q1, Q2, QF. Então eu vou montar um estado chamado Q0, Q2, Q1, Q2, QF. Estão vendo? Ou seja, eu vou criando novos estados com a combinação possível dos caminhos que eu posso ter dentro da computação do meu autômato. Então eu tenho os estados originais do meu autômato, tá? E vou introduzir novos estados que vão simbolizar os diferentes caminhos possíveis que eu posso ter. Então eu posso estar em Q0 e Q1 ao mesmo tempo, então eu crio um estado Q0 e Q1. Eu posso estar em Q0 e Q2 ao mesmo tempo, então eu vou ter um estado chamado Q0 e Q2. Eu posso estar em Q0, Q1 e Q2 ao mesmo tempo? Posso, então eu vou criar um estado Q0, Q1 e Q2. Eu posso estar em Q0, Q1, Q2, QF ao mesmo tempo? Posso. Então eu vou criar um estado chamado Q0, Q1, Q2, QF, que está aqui, e assim eu vou criando. Vou ter um novo conjunto de estados finais, que vai ter como início os estados finais originais e todos os estados que tenham QF junto. Então, eu posso estar em Q0 e QF ao mesmo tempo? Posso. Então, vou criar um estado final chamado Q0 QF. Eu posso estar em Q1 e QF ao mesmo tempo, ou seja, caminhos alternativos? Posso. Então, vou criar um estado chamado Q1 QF. Eu posso estar em Q0, Q1, Q2, QF? Posso. Então, eu vou criar um estado também chamado Q0, Q1, Q2, QF. Tá? É o nome do estado. E aí, pessoal, eu vou criar a função, eu vou criar as novas transições, por quê? Estando em Q0, lendo um A, eu vou para o estado Q0, Q1. Lendo um B, eu vou para Q0. Então, eu vou montar as regras de produção. E aí eu passo a ter agora o autômato finito determinístico, tá? Depois de um processo de simplificação também. Eu vou renomear depois os estados, evidentemente. Vou tirar os estados inúteis, não alcançáveis, então em transição, simplifico o meu autômato e chego no autômato finito determinístico. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu partir de um autômato finito não determinístico, eu consigo obter um autômato finito determinístico. E para algumas situações, alguns problemas, é mais fácil eu obter o autômato finito não determinístico, que aí eu provo que a linguagem é regular, que aí eu provo todos aqueles propriedades de linguagens regulares que nós já vimos, tá? Isso é possível ser provado. E aí eu consigo transicionar isso, por exemplo, para o meu estado, para o meu autômato finito determinístico, tá? Eu vou usar o JFlap aqui como exemplo para mostrar isso para vocês. Deixa eu só parar o compartilhamento. Pausar rapidamente aqui, ó. Eu vou criar esse autômato aí que reconhece palavras que terminam com 3 As consecutivos. Vou criar ele primeiro não determinístico. Depois eu vou criá-lo, vamos tentar usar o próprio JFlap para fazer essa conversão, tá? Então esse aqui vai ser meu estado inicial. Se eu ler um B, permaneço aqui. Se eu ler um A, posso permanecer aqui também, tá? Vamos introduzir aqui então os novos estados, Q1, Q2, e aqui vai ser meu estado final, Q3. Se eu ler um A estando em Q1, eu vou para cá. Se eu ler um A estando em Q1, eu vou para Q2, de Q2 eu vou para... Tá ok. Então, isso aqui já caracteriza para mim um autômato finito não determinístico. Exatamente essa transição aqui. E vamos tentar converter ele então para um autômato finito determinístico, um DFA aqui no JFlap, tá? E aí o próprio JFlap ele já faz, reparem aqui, ó, no subtitles aqui, ó, quem foi que originou esse estado? Esse novo estado Q3 é a junção do Q0, Q1, Q2, Q3. O estado Q2 é a junção do Q2, Q1, Q2. E o estado Q1 é a junção do Q0, Q1. Por quê? Porque se eu ler um A, eu vou poder estar em Q0 e Q1. Mas também posso estar em Q0, Q1, Q2. Mas posso estar em Q0, Q1, Q2, Q3. Está aqui. Tá? Lendo As. John. Tá aí. Aí está o autômato finito determinístico que reconhecem palavras que terminam com 3 As consecutivos. E aí, por extensão, a gente prova aquele teorema que diz que autômatos finitos não determinísticos
são equivalentes a autômatos finitos determinísticos, tá? Isso aí é uma extensão, por extensão a gente consegue provar exatamente esse teorema, que é um teorema importante para a gente, tá? E aí, ó, vocês podem ir fazendo passo a passo. Ah, tá pronto? Tá pronto. Pronto. Tá aí o nosso autômato finito determinístico, ok? Bom, ou seja, existe um algoritmo para isso? Existe, tanto que está implementado aqui o algoritmo para essa transição especificamente. Ok, pessoal? E aí a gente fecha essa parte de autômatos finitos não determinísticos. Semana que vem a gente conversa sobre os autômatos finitos com movimentos vazios e expressão regular, para a gente poder fechar a parte de gramáticas regulares, tá, pessoal? E aí fecha a parte de linguagens regulares. Bom, deixa eu